A quem os Estados Unidos da América devem 33 trilhões de dólares? A quem os Estados Unidos da América deve 33 trilhões de dólares, e sabe por que isso é importante? Pessoal, no primeiro vídeo que eu fiz, falando sobre a dívida pública americana, eu falei que a dívida bateu um recorde de 33 trilhões de dólares. No entanto, muitos de vocês comentaram e tiveram a perguntar, mas a dívida é para quem? A quem os Estados Unidos da América está nesse momento a dever todo esse dinheiro? Então, tem aqui esse gráfico. E esse gráfico foi feito pela Peter Peterson Foundation e são dados do Tesouro Americano. O Departamento de Tesouro Americano são dados oficiais. E nós temos aqui uma divisão da dívida pública americana. Reparem que daquela dívida que eu vos falei dos 33 trilhões, 22% é uma dívida intragovernamental, então é o governo a dever o próprio governo, e 78% é a dívida para o público, é a dívida para investidores, para pessoas e também para bancos privados. Vamos aqui explicar primeiro a dívida dos 22% e depois eu vou explicar a dívida dos 78%. Primeiro vamos começar na intragovernamental e depois iremos para a dívida pública. Porque esses 22% representam pelo menos, vamos falar de pelo menos 8 trilhões, 7 a 8 trilhões, e esses 78% representam mais 24 trilhões. Então vamos primeiro falar dessa dívida intragovernamental. Então, falando primeiro da dívida intragovernamental, nós temos aqui esse gráfico que demonstra, em termos de quantidade, quanto é que o governo americano deve a si mesmo. Você repara que o governo americano deve para a segurança social mais de 2 trilhões de dólares. Esse número está em trilhões de dólares, está em bilhões, mas aqui em trilhões. Aqui temos outras dívidas. E aqui está a maior parte da dívida pública intragovernamental, que é o governo devendo o próprio governo. Sim, isso é possível. O governo americano pode dever a parte médica, pode dever os militares, pode dever a segurança social. É uma dívida criada por ele mesmo. Reparem que o governo americano tem dívida de mais de 1 trilhão para as pensões. Então temos aqui mais de 1 trilhão para pensões dos Estados Unidos da América. E depois nós temos aqui mais de 212 bilhões de dólares para tratamentos médicos. E aqui nós temos os depósitos, fundos de depósito e garantia, com mais de 126 bilhões de dólares. Depois nós temos aqui fundo de construção de autoestradas, com 124 bilhões de dólares. Aqui nós temos 196 bilhões para consultas médicas e hospitais. Fundos médicos e de hospitais, com 196. E aqui nós temos mais de 122 bilhões para fundos federais de casa, construção de casa. E aqui nós temos ainda para a segurança social, para pessoas que não estão habilitadas, com mais de 100 bilhões de dólares. Então reparem que essa é a dívida intragovernamental, que é aquela dívida que o governo deve a si mesmo. E na sua maioria vai mais para fundos que tem a ver com pensões, tem a ver com medicina, tem a ver com hospitais, construção de autoestradas e também segurança social. Então, a maior dívida interna é para tratamento de segurança social. Agora vamos lá para a dívida externa, que é aquela que é mais interessante, onde eles devem outros países, Vamos lá ver China, Japão e vários outros. Então, vamos agora falar sobre a dívida externa, a dívida pública, aquela que não tem nada a ver com o governo. Bora falar sobre a outra dívida. Agora nós temos aqui o outro gráfico que demonstra a dívida pública dos Estados Unidos da América para o público mesmo. Aqui não tem mais nada a ver com o governo. Reparem que aquela dívida que eu falei primeiro, como eu disse, representam aproximadamente 7 a 8 trilhões de dólares dos 33. E aqui nós temos a dívida pública, que está dividida em duas partes. Nós temos, primeiro, as dívidas para os devedores domésticos, que são os próprios americanos, o público americano. Temos dívidas para os estrangeiros. Reparem que nas dívidas domésticas, na sua maioria vai para o Federal Reserve, no sistema da Reserva Federal, que é o Banco Central dos Estados Unidos da América, onde o governo deve mais de 6 trilhões de dólares. Você deve estar se perguntar, mas como é que o governo americano está a dever para o seu próprio Banco Central? Pessoal, o Federal Reserve é privado. O Banco Central dos Estados Unidos da América, apesar de ter o nome federal, é privado e não tem reservas. Mas pronto, esse é um tema para um outro vídeo. Se vocês querem saber mais sobre
o Banco Central dos Estados Unidos da América, deixa aqui nos comentários. Eu posso criar um outro vídeo a falar sobre o Federal Reserve, a história e como é que funciona. Porque o Banco Central dos Estados Unidos da América tem um nome federal, tem um nome de governo, mas não é público. Então, o governo americano deve mais de 6 trilhões para o sistema da Reserva Federal dos Estados Unidos da América. Depois nós temos aqui outras dívidas que vão para fundos mútuos. Estamos a falar de dívidas dos fundos de investimento nos Estados Unidos da América. Dívida de depósito em instituições bancárias, mais de 1 trilhão de dólares. E depois nós temos aqui a dívida que o governo deve para o Estado e outros governos locais, mais de 1 trilhão de dólares. Temos aqui dívida de pensão, aqui vamos já falar de pensões que são feitas por insurance, por seguradoras. O governo deve mais de 1 trilhão de dólares. E depois nós temos aqui a dívida de 372 que o governo deve para as empresas de seguro. Reparem que aqui nós temos empresas de seguro no seu todo e aqui nós temos fundos de pensões, que as duas se coligam. Estamos a falar sempre de seguradoras ou aquilo que se diz insurance. Para quem não sabe, nos Estados Unidos da América quase tudo tem a ver com seguro. Saúde, casa, quase tudo tem a ver com saúde, até trabalho. E aqui nós temos a parte interessante, e aqui é a dívida para o estrangeiro, que é a dívida que o governo americano deve para o estrangeiro. O primeiro país que o governo americano mais deve é o Japão. Japão, e essas dívidas que estão aqui, pegando aqui na parte dos países, tem a ver com tipos de tesouro, as dívidas do tesouro do governo americano. Então, são governos que vão nos Estados Unidos da América e compram os dólares, e a partir daí o governo americano se financia. É a mesma coisa para quem está nos acompanhar e for angolano, com aquilo que a Sonangol está fazendo nesse momento, que são os títulos de obrigações da Sonangol. E para quem está nos acompanhar e for brasileiro, é a mesma semelhança com a Selic. Então, é o governo a se autofinanciar. Mas o governo americano, como eles têm o dólar, e têm aquele privilégio de terem a moeda mais forte do mundo, eles recebem a maior parte dos seus investimentos não por indivíduos, mas sim por governos. Então, a maior parte dessas dívidas que estão aqui são os governos que foram lá e compraram dívida pública. O Japão comprou mais de 1 trilhão de dívida. Quer dizer que nesse momento o Japão tem mais de 1 trilhão de dólares que comprou e está nesse momento a ganhar juros do governo americano. O Reino Unido já comprou mais de 665 trilhões de dólares. Depois nós temos aqui a China, que está em segundo lugar, com 902 trilhões de dólares. E você deve estar aqui a se perguntar, mas a China está aqui a fazer o quê? Se é um país inimigo, pessoal? É a mesma semelhança com o caso da Rússia. Eles são inimigos em frente, mas lá no background o negócio não para. As nações têm que estar sempre a acontecer. E depois nós temos aqui a Bélgica, Luxemburgo e tantos outros países. Depois temos aqui mais de 30 países que têm mais de 3 trilhões de dólares. Se nós somarmos tudo isso que está aqui, dá mais de 24 trilhões de dólares. Então quer dizer que na dívida de 33 trilhões que o governo americano tem no seu total, pelo menos 7 a 8 trilhões são dívidas internas que o governo deve a si mesmo, que o governo ele mesmo pode emprestar dinheiro ou permitir que uma outra instituição do governo deva a ele mesmo. E depois nós temos os 24 ou 25 trilhões que são dívidas de americanos. Estamos a falar já de fundos mútuos, bancos privados, estamos a falar de fundos de pensões, fundos de garantias, estamos a falar do Federal Reserve, que é o Banco Central, e também tem os holders estrangeiros. Estamos a falar já de, maioritariamente, países estrangeiros que vão lá e investem nos Estados Unidos da América. Como a dívida é muito grande, até você também pode investir nos títulos da dívida americana e, claro, permitir que o governo americano também deva para ti. Então, é para isso que os Estados Unidos da América têm, é por isso que eles têm toda a dívida de mais de 33 trilhões de dólares. Deixa aqui embaixo nos comentários o teu ponto de vista sobre a dívida pública americana, estes 33 trilhões que eles devem interna e externamente. E claro, partilha esse vídeo no teu Facebook, teus grupos do Facebook, no teu WhatsApp, nas tuas redes sociais, para as pessoas terem conhecimento daquilo que está se passando nesse momento na dívida pública americana. Partilha esse vídeo com mais pessoas.
Comenta aqui embaixo o seu ponto de vista e, claro, me siga no TikTok.